as 7 leis. Elas são também chamadas 7 leis herméticas ou 7 leis universais. Mas por que elas são 7 leis universais, Dionísio? Elas são 7 leis universais porque elas são potências do universo que estão dentro da nossa configuração e dentro da organização do mundo como um todo. E boa parte da humanidade não sabe disso, né? Esse número 7, ele é um número que configura a nossa evolução, as nossas experiências no decorrer da vida, né? Se a gente observar, por exemplo, a nossa semana é dividida em 7 dias. Alegoricamente, na Bíblia, no Gênesis bíblico, existe uma menção à criação do mundo em 7 dias da criação. As escalas musicais, as notas musicais são 7, né? Pitágoras, ele criou, foi a primeira pessoa que concebeu essa organização das notas musicais em 7, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Né? E Pitágoras desenvolveu isso a partir de um exercício de observação do movimento dos planetas. Né? E dali ele percebeu uma sonoridade e criou um tratado chamado Melodia das Esferas. Né? Então esses planetas eles têm uma sonoridade oculta, né? Que tem uma configuração também nessas leis universais. Isso é muito interessante. Das 7 notas musicais, Pitágoras também se baseou para referir os 7 planetas clássicos, né, que são Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Vênus, Júpiter e Saturno. A astrologia clássica ela se baseava nesses 7 planetas. Esses 7 planetas, em muitos estudos, eles são também ligados a aspectos comportamentais intrínsecos ao ser humano. Né? E se a gente observar como a semana é dita em espanhol, a gente tem lá lunes, referindo-se à Lua para designar a segunda-feira, Marte é a terça-feira, miércoles, que é a quarta-feira, e assim vai. Então, tanto é verdade isso que eu estou falando, né? Ligando os 7 dias da semana aos 7 planetas, que em espanhol a semana é denominada dessa forma. Então, o ser humano, tudo que ele vive na vida é sétuplo. Né? Essa setuplicidade ela é uma constituição profunda nossa. É um número que está dentro de nós e muitas vezes a gente não sabe. Então, esses 7, né, que são as 7 leis herméticas ou 7 leis universais, eles são construídos a partir dessas profundas ideias, né? Porque tudo que existe materialmente falando e tudo que nos acontece, e tudo que ocorre na nossa caminhada, são experiências sétuplas. Então a gente vai tratar aqui das 7 leis herméticas ou 7 leis universais. Mas por que essas 7 leis elas se chamam também 7 leis herméticas, né? Esse nome herméticas vem de Hermes, né? Aquela divindade grega. Né? E o hermetismo, que é a ciência da interpretação do universo e da vida, ele tem esse nome, fazendo uma conexão com o deus grego Hermes. Né? Mas uma coisa muito interessante a se observar a respeito disso é que o deus Hermes ele tem um sincretismo com o deus egípcio, que é Hermes é um deus grego, que era o mensageiro dos deuses, e ele tem um sincretismo, uma conexão, através dessa sabedoria das leis universais, com o deus egípcio chamado Tote, que se diz que é o criador da escrita, né? Que é o deus egípcio da sabedoria, que é uma divindade assim, muito misteriosa, que a imagem dela é o corpo de um ser humano com a cabeça de um íbis, né? E o íbis é aquela ave que tem um bico muito fino, e aquele bico fino do íbis é exatamente uma designação da inteligência, ou seja, é o bico que vai até o mundo e pinça entre as legendas, fazendo uma ligação à palavra inteligência, que vem do grego intelegere, que é ler entre. Então, a ciência hermética ela é uma ciência interpretativa da vida, conforme eu vou explicar para vocês. E na Grécia, Hermes era um deus, né? Que ele tinha um caduceu de Hermes, um capacete alado, sandálias aladas também, que ele era tido como o mensageiro dos deuses. Hermes era filho de Zeus com Maia, né? E ele, já desde menino, era um garoto muito sábio, né? E o mito de Hermes conta que em determinada ocasião ele roubou
furtou os bois, né, de Apolo. Apolo era aquela divindade solar e Apolo foi investigar o roubo, né, dos seus bois e descobriu que tinha sido Hermes e chamou Zeus para administrar aquela situação, porque Hermes, assim como Apolo, era também filho de Zeus. Então, Zeus indagando a Hermes se tinha furtado ou roubado os bois de Apolo, Hermes nega. Aí Zeus, sabendo de tudo, porque tinha a onisciência, disse: mas você não pode mentir para mim, você roubou. E aí ficou aquela teima: roubou, não roubou, roubou, não roubei, roubou, não roubei. E Zeus fala: você tem que me dizer a verdade. E Hermes fala: eu não falo a verdade, eu só falo meia verdade. Então, o hermetismo, dentro de umas interpretações do mito, tem esse viés muito interessante, que ele é a linguagem das meias verdades. Mas, Dionísio, essa linguagem das meias verdades quer dizer que é uma linguagem de mentira? Não, não é que é uma linguagem de mentira, é porque as palavras, né, a linguagem dos deuses é uma linguagem não inteligível ao ser humano, né? E Hermes, que tinha esse contato com a humanidade, sendo mensageiro dos deuses, ele entregava a metade da verdade aos seres humanos e a outra metade, o ser humano, que se propusesse a caminhar, né, a trilhar o caminho evolutivo, tinha que descobrir. Então ele dava meia verdade e o seu exercício individual e evolutivo na caminhada da vida faz com que você se responsabilize por construir dentro de si a outra metade da verdade, conectar as duas metades da verdade, né, e fazer e construir uma verdade integral. E essa construção das meias verdades, que na realidade isso é uma linguagem alegórica, né, e é um profundo arquétipo, essa linguagem ela dá origem à grande dialética que é a vida, o bem e mal, né? Para o bem o mal é mentira, para o mal o bem é mentira, e assim o ser humano vem se desenvolvendo, né? Cada um de nós é portador de um pequeno fragmento da verdade. É por isso que todos nós temos meias verdades, porque a verdade, dentro da dialética que é o mundo, dentro da troca de ideias, né? Dentro da dificuldade que o ser humano tem de se entender, né? Ela tem que ser construída respeitando a verdade do outro, porque cada pessoa tem um nível evolutivo, um nível de visão de mundo, uma construção de vida, né? Então cada um tem a sua percepção da verdade. E o hermetismo, ou a hermenêutica, vinda de Hermes, que é a ciência da interpretação, ela trata justamente de saber interpretar as diversas manifestações da verdade, de acordo com as diversas visões de mundo de cada pessoa, né, para que um dia a humanidade toda se integre numa única verdade universal. Mas a gente sabe que quando a gente olha, né, para o mundo, para os acontecimentos da nossa vida, para os comportamentos das pessoas, para as nossas próprias oscilações comportamentais, caminhando nessa evolução, nessa vida entre erros e acertos, a gente sabe que quando a gente vê a vida sem misticismo, sem mistificação, com os olhos da realidade, quando a gente vê a vida como ela realmente é, a gente sabe que a verdade ela está toda fragmentada na humanidade. Então a hermenêutica é esse jogo de cintura, essa percepção, essa maturidade de interpretar a vida a partir dessas leis, né, dessa observação interior, para que a gente se conecte com a verdade universal. Então, Hermes roubou as vacas de Apolo, como eu falei, né? Mas Apolo se encantou de tal forma com a sabedoria de Hermes, quando ele falou que estava ensinando meias verdades à humanidade para que a humanidade construísse a outra metade das verdades, que resolveu presentear Hermes com um caduceu, e Hermes presenteia Apolo com uma lira encantadora, né? Que é essa missão de ser mensageiro dos deuses, entre os deuses e a humanidade que ele tinha. Né? Na Grécia, existem placas que apontavam os lugares, né, as direções nas estradas, chamadas hermatas, né, em alusão a Hermes. Isso é muito interessante. Então, Hermes, por ser mensageiro dos deuses, ele tinha uma condição de transitar entre os deuses, no Olimpo, nos mares e até no submundo, até no mundo dos mortos. Né? Tem diversas passagens em que deuses se perderam ou foram aprisionados, o próprio Zeus foi aprisionado, Ares, que é o deus da guerra, e Hermes ia lá, por essa habilidade que tinha de transitar entre as meias verdades,
no meio do mundo, libertou Deus. Então é um Deus assim, muito relevante, né? É um Deus que sempre é conhecido e invocado a sua potência para o direcionamento e a ciência dos melhores caminhos a tomar. E a gente trazendo aqui para o objeto do nosso curso, falando das leis universais, né, das leis herméticas, quem tem uma boa interpretação da vida, esse jogo de cintura hermético, né, sempre sabe e consegue ter o melhor caminho para tomar. Muito interessante isso. A gente pode perceber isso na aplicação e na vivência da sabedoria. É importante a gente ter em conta que uma coisa é conhecimento e outra coisa é sabedoria. Né? Às vezes as pessoas têm muitos conhecimentos, mas não conseguem aplicar o conhecimento que têm. E o hermetismo, a hermenêutica, a interpretação da ciência da vida, através desses códigos do ser, que estão dentro de mim, dentro de você e dentro de todos nós, nos conduzem aos melhores caminhos, no sentido de que a gente receba o conhecimento e consiga ter uma aplicação do conhecimento na nossa vida prática, enxergando a vida, muitas vezes não como queremos ou como alguém quer que ela seja, mas como ela efetivamente é, né? E para que a gente possa caminhar, adaptando esse conhecimento à nossa realidade. E quando o conhecimento ele consegue ser vivido, ele se metaboliza dentro de nós, né? E se torna sabedoria. E isso é a sabedoria hermética. Então as 7 leis herméticas, elas são o mentalismo, a lei da correspondência, a lei da vibração, a lei da polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. Nós vamos abordar no nosso curso cada uma dessas leis com mais vagar, né? Mas eu posso falar aqui para vocês rapidamente, né? Em nível de introdução, para que vocês tomem contato com a nomenclatura delas e conheçam um pouco, sabendo que são 7, mas que as 7 estão todas conectadas entre si, né? E que cada uma das 7 é as outras 6, né? Todas são uma só. E aí a gente vai começando a ver como é que se aplica isso, né?